aí, Fenômeno Azul, você está no canal Ricardo Coração de Leão. Sejam todos bem-vindos desde já e sempre. Agradeço a sua presença aqui no canal, amigo torcedor azulino e amiga torcedora azulina. E aí, como é que nós estamos? Como é que tá essa força, seu G8? Tamo junto nesse G8, né, família? Tamo junto, chegamos, né? Chegamos. A importância desse G8 para nós, a importância para dar continuidade nesse campeonato do Remo. Foi um jogo importantíssimo esse de segunda-feira, meus amigos. Olha, confesso a vocês, que emoção, né? Que emoção. A gente não sabe nem explicar a nossa emoção de estar participando disso, fazendo parte dessa corrente, né? Juntamente com você, amigo torcedor, amiga torcedora. Mas e aí, como é que tá essa força? Como é que tá no seu trabalho? Tudo bem com a sua família, na sua casa? Espero que sim, meus amigos, espero que sim. Estamos aqui nessa nossa corrente de todo dia, ou de dia sim, dia não, a depender de como vem as notícias do Clube do Remo. Bom, eu quero finalizar falando um pouco mais sobre esse jogo do Clube do Remo que foi passado aí, né? Pra gente tocar a bola pra frente para seguir já pensando no Confiança. Não que a gente não esteja pensando no Confiança, mas sim que a gente vai mostrar algumas coisas que aconteceram, né? E alguns jogadores que não vão poder contar aí para essa sequência nesse próximo jogo, né? Então, jogadores que a gente não vai poder contar, como vocês já sabem, o Marco Antônio, né? Sofreu uma luxação no ombro, grau 2, então provavelmente será 15 a 20 dias de gancho aí, né? Pavani está em tratamento, sentiu um pouco na coxa ali, mas nada assim de muito grave, provavelmente vai viajar. Lembrando que o Clube do Remo viaja nessa quinta-feira, tá? Não vamos contar também com o Ribamar, que sofreu o terceiro cartão amarelo, Diogo Batista também, que sofreu o terceiro cartão amarelo, inclusive o Diogo Batista sofre o terceiro cartão amarelo numa falha do setor defensivo do Clube do Remo, onde ele também se atrapalha com a bola e é obrigado a fazer a falta, mas aquela bola faltou um pouco mais do João Afonso ter perspicácia, digamos assim, para cortar aquela bola. Logo ele cabeceou por meio e caiu no pé do adversário, né? Cabeceou até mal aquela bola, tá? E também não vamos contar com o Paulinho Curuá no banco por 2 jogos, tá? Porque ele sofreu o terceiro cartão amarelo, então ele pega a suspensão do terceiro cartão amarelo e por consequência sofreu o cartão vermelho, ele pega outro gancho por causa do cartão vermelho, tá, meus amigos? As novas regras aí, né? Lembrando que o Clube do Remo já treina hoje em Belém, viaja durante a madrugada desta quinta-feira já para fazer um treinamento pronto lá em Aracaju pela parte da tarde para soltar a musculação, né? E na sexta-feira faz um pequeno apronto ali para concentrar e no sábado ir com força total contra o Confiança, tá? Sobre isso nós vamos falar mais lá para frente. Demais o Clube do Remo com essas mudanças, né, que ocorreram, que eu vou trazer para vocês um certo retrospecto nosso aqui na nossa prancheta, tá? Porque a gente procura também entender o que o treinador planeja e nas vozes dele dá pra gente entender o que foram as intenções dele, tá? Não que também o Clube do Remo não tenha jogado mal, tá, meus amigos? Tá? Saiu sobre aquela situação do bicho também aí, né? Premiação de 300 mil para classificação e classificação para o G8, né? Para a segunda fase. E 2 milhões para chegar na Série B, né, meus amigos? Tá entre os 4 da Série B. Então, sim para dar um gás, a gente sabe como é que funciona, tá? São trabalhadores, são seres humanos, inclusive ali, se vocês não assistiram ainda, vão lá assistir, bastidores, tá só o filé, o treinador emocionado. Eu até, assim, me consterno certas vezes, sabe, que a gente utiliza certas palavras chulas, né, para diagnosticar o profissional, né? Mas o futebol tem dessas coisas, né? Não que a gente concorde ou discorde, cada um usa da palavra da maneira que quer. O seu amigo procura ser muito, muito mesmo respeitoso até com as coisas, né? Eu procuro respeitar muitas pessoas. Você aí do outro lado eu procuro respeitar com minhas palavras aqui, as minhas ponderações, né? E a gente segue sempre em frente, né? Tá? Então, trazendo também para vocês sobre a tabela, né? Tá? A tabela se inclui assim: Botafogo com 35 pontos, Atlético com 33, São Bernardo 32, Ferroviária 32, Volta Redonda 30, Londrina 25. Olha a importância aí do Londrina. Vai ter um Londrina e Figueirense e Londrina, meus amigos. Esse jogo para pegar fogo. Ipiranga 24, Remo 22, Figueirense 22,
Tombense 22. Essas são esses estão disputando diretamente com a gente ali, podendo até o Londrina entrar nesse bojo, porque o Clube do Remo batendo Confiança, trazendo esses 3 pontos, vai a 25. O Figueirense, se ganhar nas suas casas, o Londrina, ele vai a 25, então embola tudinho ali. E nós vamos decidir com o Londrina, como eu já vinha até comentado aqui nos vídeos anteriores sobre isso, que a gente poderia chegar a disputar com o Londrina. E aí, a vantagem é que é dentro de casa e, cara, é invadir. Mas vamos pensar em um jogo de cada vez, tá? Aí vem logo depois do clube da Tombense, né? O Náutico com 19, Floresta com 18, ABC 18, Confiança 16, CSA 16, Caxias 15. Olha, o Caxias ainda continua vivo aí, né? Numa recuperação. E os 4 últimos ali são Sampaio Corrêa com 15, Aparecidense com 15, Ferroviária com 14 e o Lanterninha São José, né? São José nem se apresentou nesse campeonato, meus amigos. Olha, não pode, 6 pontos só um campeonato desse aí. Tem os jogos dentro de casa, acho que São José fez 10 jogos dentro de casa, tá? Mas não é o nosso caso. Vamos lá, hoje tem um jogo também que dá pra gente, tem nada pra fazer, bora dar essa secada no Ipiranga hoje. Lembrando que o Caxias vai com tudo pra cima deles, até porque o Caxias tem chances de se distanciar do G4 da parte de baixo da tabela, né, dos que caem para a Série D. Então Ipiranga e Caxias jogam válido pela 5ª rodada às 19 horas de hoje. Dá pra gente dar essa secada no Ipiranga aí, até porque a gente tem que segurar os ímpetos dele, né? Tá? Então, meus amigos, por enquanto do Clube do Remo que saiu sobre as questões de quem vai e quem não vai foi esta, tá? Eu pretendo que quando terminar o campeonato eu fazer um prognóstico de cada jogador para nós aí, tá? Esse é meu pensamento, porque tem muitas coisas que a gente não consegue passar aqui, até porque geram dúvidas e tem certos retrospectos da imprensa paraense, rádio e televisiva, que a gente fica assim, hoje em dia eu consigo perceber com mais perspicácia um certo desdém da imprensa com o Clube do Remo, tá? Mas não vem ao caso agora, a gente vai trabalhar isso depois. Eu quero trazer sobre a armação do Clube do Remo no jogo passado, tá? Deixa eu me afastar um pouquinho pra cá. A armação do Clube do Remo no jogo passado. Falando nisso, o cachorro vai latir. Deixa eu cortar antes. É o Adson que sempre fala que é esses dog aí, né? Esses cachorros não são meus, meu amigo. É aqui na rua, aqui. Meu amigo tem uma cara bem de frente aqui. Caramba, tem muito cachorro. Então passa um cachorro, aí eles começam a latir, né? Aí tem uma sucata ali no canto. Aí os caras passam dos carroceiros aqui. Carrinheiro, quem fala. Eles começam a latir, meu irmão. Aí tem hora que eles dão em sequência de latido que caramba. Aí eu tenho que gravar. Ou eu gravo de madrugada, ou eu gravo de noite, 11 horas da noite. Entendeu? Porque aí é o horário que eles param. Mas de tarde, de manhã. Agora eles estão por ali, mas às vezes quando a gente vai ouvir aí o cachorro. Então eu peço até desculpas a vocês, porque atrapalha o nosso vídeo, mas não é culpa minha, tá, família? Não é culpa minha, é culpa que a gente, é caso que a gente não consegue controlar. E aqui o setor não é forrado, aí, irmão. Tá? Então vamos junto, né? Olha, o Clube do Remo entrou numa espécie de 4-3-3, tá, meus amigos? Logo na primeira linha, eu vou falar mais da primeira linha para me trazer o meio campo, porque a zaga funcionou em si, ela funcionou, tá, meus amigos? Ela funcionou a zaga, tá? Apesar do não apoio do Sávio. O Sávio não apoiou tanto, ontem eu revi o jogo de novo, com mais calma, né? Porque às vezes a gente, na hora do fígado, a gente usa muito emocional, a gente é torcedor. Eu sou torcedor, primeiramente eu sou torcedor do Clube do Remo. Por isso que quando eu termino o jogo, eu vou rever o jogo de novo e depois eu revejo de novo. Porque assim vocês conseguem ver mais detalhes, tá? Então muitas das vezes eu venho e comento depois do jogo, mas venho com o fígado. E meu irmão, na hora do fígado você perde a linha, né? Tá? Então, lembrando que ele foi num 4-3-3. Para começo, a princípio, o Clube do Remo estava formatado assim, meus amigos. Tá? Quem fazia o ataque, Kelvin, Ibamar e Marco Antônio, os dois têm a tendência de cortar para dentro, na hora que chega a linha de fundo. Tá? E chega aqui, corta para dentro. O Kelvin perde muito porque ele não faz o mesmo que o Pedro Vitor faz. Então olha a importância do Pedro Vitor, o retorno dele agora para a equipe titular, de muita importância, tá? A mesma coisa que o Marco Antônio não faz, mas o Rodrigo Alves faz. Ele corta, e o Rodrigo Alves tem uma vantagem também, que ele pode chegar à linha de fundo com mais versatilidade do que o Marco Antônio. Então, no jogo passado ele não foi titular devido à luxação. Logo no primeiro treino da semana ele sofreu um entorse no pé e o pé dele inchou bastante. Então, eu tenho que trazer isso para dar os louros a quem cabe o louro, né, meus amigos? Tá? Então, a importância dele.
Eu posso analisar o Clube do Remo em duas etapas. No primeiro tempo, sofremos bastante por causa que, passando daqui, tá? O Ribamar, vocês sabem, a função dele é mais segurar. O Clube do Remo estava formatado assim. Deixou o Xerifão aqui, que não foi tão mal, né? Não foi tão mal, tá? E deixou muito aberto o Pavani e o Jadson. Por isso que ele não estava aparecendo. Ninguém estava segurando posição no primeiro tempo do Clube do Remo. Até o próprio Bruno Alves, o Bruno Silva, estava subindo, tá? E nessas horas ninguém guardava dele, porque não tinha essa ordenata. Até porque ninguém esperava o comportamento do Aparecidense daquela forma. O Aparecidense veio buscar o resultado mesmo, meus amigos. Ele não veio vender barato para nós, tá? Então com isso ficava aqui na frente ninguém. Quando o time sofreu um contra-ataque, tanto que aquele pequenininho lá de cabelo louro, não desrespeitando ele, mas eu não me esqueci o nome dele agora, ele cabeceou uma hora a bola aqui, ele tá sozinho. Ele tinha até tempo de matar, dar um voleio ou coisa assim, né? E também quando vinha as aberturas deles, eles chutavam de fora da área, tá? Porque não estava chegando a cobertura para cobrir. Com isso a zaga recuava, que eram dois zagueiros, os dois laterais fechavam. Então eles conseguiam chutar de fora da área. Tanto que o primeiro ou segundo chute sai em cima do Marcelo Rangel de fora da área, tá? Porque estava ficando em aberto. O Rodrigo Santana comentou, ele disse assim, ó, eu pedi pro Marcelo Rangel cair, que era para me poder chamar na beirada. Lembra daquela confusãozinha na beirada? Foi nesse momento que o Clube do Remo mudou e segurou mais o Jadson, tá? Porque aí o Marcelo Rangel tirou a luva, né? Chamando a atenção. Uma ambulância passando aqui agora, chamando a atenção, né? E nessa hora até que fizeram aquela confusão na beirada ali, porque os jogadores do Aparecidense queriam saber também qual era o prognóstico que o Rodrigo Santana passaria a seus atletas. De muita importância essa chegada. Onde eu vi isso trabalhar muito foi aquele cara Andrade lá no Ferroviário. Ele chegava muito na beirada para conversar com o treinador, para repassar para dentro de campo. Olha a importância disso. Até porque, meus amigos, se vocês prestarem atenção no Jadson jogando, o Jadson não é de falar. Ele não é de cobrar. Ele fica ali naquele jeito dele. Tem que ter alguém dando as coordenadas para ele em certas horas. Por isso da importância do Bruno Silva no grupo, no elenco do Clube do Remo, tá? Então estava faltando esse resguardo. Quando o Jadson segura mais, né? Quando o Jadson já segura mais um pouco, o time muda, tá? O time muda. Porém não mudou tanto no primeiro tempo, porque nós perdíamos muito na marcação com o Kelvin. O Kelvin não baixava tanto. E o próprio Marco Antônio também não baixava tanto para marcar. Ao contrário, no segundo tempo. No segundo tempo, nós tivemos 2 tempos distintos por causa disso. No segundo tempo, nós demos a bola, depois do gol, por Aparecidense jogar. Porém, a Aparecidense, aquela bola de toque, não adianta. Que a gente sabe que a gente já fez muito isso. Tem parâmetro do Clube do Remo. O Clube do Remo sai com mais posse de bola, porém não tinha sido decisivo. Assim que o Aparecidense se cumpriu. E com isso, com a saída do Diogo Batista, veio para cá o Vidal, que me deu um certo retrospecto de receio, tá? Porque, querendo ou não, você sabe quem é o Vidal. Mas com isso, quem pegou muitas descidas do volante ou do lateral foi o Jadson. Assim, cortando mais os ímpetos do ataque do Aparecidense para bolas aéreas na área, que era o que eles queriam, né? Até porque nós sabemos que o nosso setor defensivo também não é essa Coca-Cola toda, tá? Então com isso melhorou muito, porque começaram a guardar, né? Saiu o Bruno Silva e entrou o Curuá, que guarda bastante, a gente sabe, né? Belisca mesmo os caras, tanto que ele foi expulso, né? E também saiu o Pavani sentindo, mas ele estava fazendo bem a função já. E entrou o Adson, que guarda também, tá? Na matéria de guardar, o Clube do Remo estava resguardando bem, meus amigos. Tanto que teve uma certa hora que nós estávamos vendo as 4 linhas funcionar, né? Com só mais avançado o próprio Ribamar, tá? Que vai fazer falta para essa função nesse jogo. Eu espero que o Ítalo aprenda que dá para mudar o estilo de jogo, tá? Então estava tendo essa flutuação já aqui com o Curuá. Não que o Rodrigo Alves não estivesse fazendo, ele estava fazendo também. Porém, quando o Jadson segura mais e quando você vê o Pedro Vitor por dentro marcando, o Rodrigo Alves também marcando e acompanhando, pronto, você sabe segurar o adversário. Entendeu, meus amigos? Então esse era o Clube do Remo na defesa no segundo tempo.
não sofreu tanto. Poderíamos não ter a posse de bola, mas não sofremos tanto como sofremos no primeiro tempo. Porque nós fechamos as primeiras linhas ali da frente da zaga. Com isso cortando, né, cortando o ímpeto do adversário, entendeu? Então, para mim foi interessante, né, o segundo tempo, mais do que o primeiro. Tá? Eu tentei mostrar o retrospecto para vocês aqui de onde nós estávamos cometendo os erros, aonde veio a mudança do treinador, né? E, cara, saímos com a nossa vitória. Eu espero, assim, ter dado um pouco mais de detalhes para vocês analisarem e fazerem a análise de vocês, porque a gente trabalha sempre assim, com um torcedor fazendo a sua própria análise, tá, meus amigos? Eu trago o prognóstico, aí mostro para vocês, olha, aqui tá diferente, aqui estava errado e aqui tá tal, tá? O Diogo Batista tava apoiando muito mais do que o Sábio. O Sábio estava muito tímido, porém estava cumprindo bem a função, tá? Então, sobre o Clube do Remo no momento nós temos isso, dá para acreditar. Não sei se eu falei para vocês já que já saiu o dia de Remo, excelentíssimo, o treinador ali emocionado, né? Então passa muito para nós. O dia de Remo está fazendo um acréscimo a mais da emoção do jogo para nós, né? Que pega os bastidores, né? Pega todo aquele geral do Clube do Remo. Então recomendo a você ir lá assistir, tá? Como eu sempre falo, meus amigos, dá para acreditar? Dá. Dá para chegar? Dá. Vamos trabalhar a partir de amanhã o confiança, porque o jogo já está próximo. Hoje é quarta-feira, família. Então, vamos manter, não vamos deixar essa peteca cair, né? Como já diz, tá? Então, sigamos em frente, né? Ou vamos seguir em frente. Bom, meus amigos, para hoje nós temos isso, tá? Sobre o Clube do Remo, mudando ou não mudando, daqui a pouco a gente volta, valeu!